Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, né? Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Eu louvo a Deus por podermos estar aqui, né? Na presença do Senhor, para dar glória ao seu nome, para bendizer o nome santo do Senhor, para estar na presença dele. Isso é muito bom. É bom que o povo de Deus se reúna, né? Esteja unido para a glória dele. Eu gostaria de ler aqui alguns versículos em Lucas 24, versículo 13. Eu vou lendo aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, em Lucas 24, o versículo 13 em diante, onde faz um relato, né? Conta a história de dois discípulos que estavam indo para uma cidade chamada Emaús. E diz assim, olha: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Interessante aqui, igreja, que esses discípulos, eles estavam comentando algo que havia acontecido ali na cidade, em Jerusalém. O que havia acontecido? Que Jesus havia sido crucificado. E os discípulos estavam atemorizados, e alguns estavam se escondendo. E ali esses dois discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo em direção a Emaús. E de repente eles conversando entre si e falando sobre o que havia acontecido, alguém se aproxima, e era o próprio Jesus que estava ali, que se aproximou e ia caminhando com eles. Aí o versículo 16 diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele disse-lhe: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilhavam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Aleluia. Glória a Deus. E alguns dos que estavam conosco, glória, aleluia, 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 foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Louvado seja Deus. E eu não vou ler tudo, irmãos, porque vai ficar muito comprido. Mas enquanto eles estavam ali, e Jesus apareceu
fica conosco, aleluia. Igreja, eis que o Senhor precisa ficar conosco, porque o dia já está indo embora, a noite já vem, em que ninguém pode mais trabalhar, mas enquanto é dia, vamos fazer a obra do Senhor, vamos buscar ao nosso Deus, vamos clamar a esse Senhor maravilhoso, porque Ele fez que ia mais longe. Eles disseram: não, fica aqui, não queremos que o Senhor vá, fica aqui. E quando Jesus foi a partir o pão, eles reconheceram: é o Senhor. Glória a Deus. É o Senhor. Ele estava aqui conosco. Para sempre. Ele estava aqui, aleluia. E nós não percebemos, mas Ele estava aqui. Aí alguém fala assim: porventura, não ardia o nosso coração. O nosso coração não estava enchendo. Não estávamos assim alegres quando Ele falava conosco, quando Ele abria as Escrituras e nos mostrava. O nosso coração não estava ardendo de alegria. Então, queridos, permita que o Deus Todo-Poderoso, que está aqui, permita que Ele faça arder o teu coração. Permita que Ele entre na tua vida de uma maneira poderosa. Ai, irmã, mas eu já aceitei Jesus. Glória a Deus por isso. Mas permita mesmo assim que Ele entre por todo o teu corpo, por todo o teu ser, por toda a tua alma, por todo o teu pensamento. Se entregue a Ele totalmente e diga para Ele: Senhor, faz arder o meu coração, faz arder o meu coração desta alegria, porque tem pessoas que há muito tempo já não sentem mais o coração arder, mas nesta noite o Senhor está aqui. Ele ressuscitou, não está lá, Ele ressuscitou, está conosco, está com a igreja, está aqui, aleluia, e nós já podemos sentir a sua presença. Que Deus nos abençoe, igreja, em nome de Jesus.